Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Uma aulinha de biologia, tema de hoje é evolução e vamos de aula 2. Hoje eu vou falar sobre o neodarwinismo, que é a teoria mais aceita. Ela vai trazer conceitos aí do Darwin e melhorar essa teoria para deixar tudo muito fechadinho. Como a gente viu, o darwinismo tem suas quebras, tem suas falhas e a gente vai responder essas falhas agora com o estudo da genética. Então vamos lá, o que é o neodarwinismo e qual seria outro nome que a gente poderia conhecer dessa teoria? Ela hoje é mais conhecida por teoria sintética da evolução. Essa galera que chama dessa forma foi os próprios cientistas, um conjunto de mais de 60 cientistas que formularam essa teoria, tá? E preferem dessa forma porque, sim, neodarwinismo acaba sendo um novo darwinismo, uma homenagem ao Darwin, mas desde toda aquela confusão que a gente falou do Wallace, as pessoas têm tentado tirar um pouco aí desse mérito todo do Darwin. Agora, qual é a ideia principal dessa teoria? Ela vai conectar as bases da teoria darwinista, da teoria de Darwin-Wallace, e vai completar ela com os espaços deixados, as dúvidas e as críticas que foram propostas pela falta do estudo da genética. Então quem vai responder essas dúvidas aqui, esses questionamentos, é o Mendel, que na verdade não é o Mendel em si, porque o Mendel já tinha vindo a falecer há bastante tempo. Mendel e Darwin são contemporâneos, viveram a mesma época, mais ou menos. Mas as pessoas que reacendem o estudo da genética a partir do estudo do Mendel é que vão responder justamente esses questionamentos. E vamos lembrar quais eram esses questionamentos, quais eram essas críticas. Primeiro eles perguntavam como é que surgiam as mutações e o Darwin ficava sem respostas. Hoje a gente sabe disso. Como é que a gente tem essas características novas surgindo? Mutações. E como que essas características são passadas adiante? Isso o Mendel respondeu através da hereditariedade. As bases da hereditariedade foram propostas por Mendel na primeira e segunda lei de Mendel. Então ele respondeu ali que existe uma relação de passagem de dois fatores, que a gente chamaria de alelos, e a gente sabe hoje que a molécula que carrega essa informação é a molécula do DNA. Eu costumo comentar qual é a base do neodarwinismo contando uma história aqui de uma ilha, tá? Essa ilhazinha, vamos imaginar que ela vive num ambiente à parte, não existe outros seres vivos a não ser bolinhas que seriam representantes aí de seres vivos. E no caso, as bolinhas que vivem nesse ambiente são bolinhas verdes. A gente tem uma grande floresta por ali e as bolinhas verdes vivem tranquilas, suave, vivendo nesse ambiente. Agora, aleatoriamente, com o passar do tempo, nasce um indivíduo que é uma bolinha vermelha, uma nova característica. Essa característica, obviamente, só pode ter surgido através de uma mutação. Então tinha um gene que levava à formação do pigmento verde e agora eu tenho um gene que vai levar a cor vermelha, um novo pigmento. Agora, o que vocês veem que acontece aqui da segunda ilha para a terceira ilha? Mais uma vez, passe o tempo, olha o T de tempo ali. A gente viu que agora tem várias bolinhas vermelhas e várias bolinhas verdes. O que aconteceu ali? A bolinha vermelha se reproduziu e ela foi passando essa característica adiante. Um conceito que hoje a gente vai trabalhar, a ideia de recombinação gênica. Recombinar genes, trocar genes entre a população, fazendo com que essa característica apareça em novos indivíduos. Vejam que a proporção está muito por igual, ou seja, existia uma vantagem entre ser verde e ser vermelho? Não, pouco fazia diferença. Agora, o que acontece com o passar do tempo? A gente vai para o quarto momento dessa mesma ilha. A gente vai observar que só temos bolinhas vermelhas. Nesse caso, houve uma clara vantagem em ser bolinha vermelha e houve uma clara desvantagem em ser bolinha verde. O que aconteceu ali? Aconteceu um evento de seleção natural. A seleção natural aconteceu na qual ser vermelho foi vantajoso e por isso ele foi selecionado, enquanto ser verde foi desvantajoso e ele acaba desaparecendo, morrendo e não deixando descendentes. O que pode ter acontecido? Vamos imaginar um vulcão acabou mudando a estrutura da ilha e tornou o solo mais avermelhado. Com isso, os indivíduos vermelhos vão ter mais chance de sobreviver. Aqui pouco importa qual é a razão da seleção natural. O que eu quero que vocês entendam agora é que a gente vai ver que o neodarwinismo perpassa por três fatores que eles chamam de fatores de variabilidade. Mutação, recombinação gênica e seleção natural. Dois eu coloquei em azul, mutação e recombinação gênica, porque eles foram fatores que aumentaram a variabilidade. A mutação sendo a mais importante de todos, porque ela criou variabilidade, ela gerou uma nova característica. Já a recombinação gênica é um fator de variabilidade secundário, porque ela consegue pegar novas características e difundir na população, fazer com que ela seja distribuída. Mas aumentou a variabilidade, houve mais diversidade. Agora, a seleção natural eu botei ali em roxinho porque ela teve um efeito contrário, ela reduziu a diversidade.
Por que ela faz isso? Porque a seleção natural vai ser a seleção dos mais bem adaptados. E com isso, eu não vou ter tantas características. E é por isso que a gente fala tanto que a nossa espécie é importante que a gente mantenha a diversidade, porque a diversidade da nossa espécie é segredo para que a gente possa ter uma maior sobrevivência. Porque caso tenham modificações do ambiente, a gente vai acabar tendo pelo menos algum indivíduo que vá sobreviver. Se todos fossem iguais, se um morresse, todos morrem. Isso é péssimo pra gente, tá? E é por isso que a diversidade precisa ser valorizada. E é até por isso que a nossa espécie é uma das espécies mais diversas que existe, porque a nossa espécie não sofre muito de seleção natural, uma vez que a gente está vencendo a seleção natural. A pessoa nasce com um tipo de problema, o que a gente faz? A gente resolve. A pessoa tem um probleminha ali de saúde pequeno, a gente vai resolver. Vem um novo vírus, a gente cria uma vacina. Então a gente está vencendo a seleção natural e tornando basicamente a vida boa para todo mundo, independente das características. Isso que é muito interessante da nossa espécie. Agora, vamos estudar em mais detalhes esses fatores de variabilidade, começando pela mutação. O que é uma mutação? É basicamente uma alteração no nosso DNA. Elas são espontâneas do ponto de vista que elas vão ser aleatórias, não existe uma regulação, tá, para isso, e elas podem ser sim mediadas por certos agentes, que a gente vai chamar de agentes mutagênicos. Que agentes são esses? A gente pode ter agentes físicos, como a radiação ultravioleta, como a radiação X, a radiação gama. E a gente pode ter agentes químicos, como inseticidas, como o benzeno, como o cigarro, que tem o alcatrão, como muitas outras coisas que a gente bota na nossa comida, no nosso cotidiano, que são sim agentes que provocam mutações. Sempre aleatório, então a mutação ela não é guiada. É uma mutação que acontece e qual é a característica nova? Não sabemos. E até por isso, as mutações elas podem ser vistas como positivas, negativas ou até neutras. Depende do quê? Depende do ambiente, tá? Esse fator de variabilidade, então, ele está criando uma nova característica. E essa nova característica vai ter que ser testada no ambiente. Vamos pegar o exemplo que eu dei lá na aula 1. Um indivíduo humano nasce com um terceiro braço e um quarto braço. Vibe Stitch. Aproveitar que na altura que eu estou gravando aqui vai lançar o live action do Lilo Stitch. Ter 4 braços hoje talvez não fosse tão interessante. Porque a gente vive num mundo muito de julgamentos, né? Essa época do cancelamento. Imagina uma pessoa com 4 braços. Será que ela se receberia bem aí, graças da população? Talvez não. Será que ela conseguiria ter muitos filhos? Provavelmente não. Infelizmente, essa característica ia acontecer o quê? Ela ia morrer com esse indivíduo, ou talvez com alguns poucos descendentes deles. Não viraria uma nova característica da nossa espécie, porque ela foi vista como negativa. Isso no nosso ambiente que a gente vive hoje. Agora, e o humano do passado, época de Homem das Cavernas? Imagina que loucura seria para ele ter 4 braços. Para ele, isso é muita vantagem. Ele ia fazer muito mais com esses 2 braços extras. Por isso, a tendência natural é que ele se reproduzisse até mais do que os outros, porque ele atrairia mais indivíduos. E com isso, ele deixaria essa marca na população e talvez hoje ele tivesse 4 braços. Naquela época, poderia ser visto como positivo. E existem mutações que são neutras, que não fede nem cheira. Basicamente, a gente pode pensar no caso do lóbulo de orelha, que eu falo bastante em genética. A gente tem lóbulo de orelha solto, como o meu aqui, tá vendo? Ele mexe. E tem pessoas que nascem com ele preso. Faz diferença você ter lóbulo de orelha preso ou solto? Não faz. Então, se isso não muda a reprodução alheia, ela vai ficar, mas ela também não vai ficar dispersando toda a população. A gente pode ver isso pela questão do dente siso. As pessoas falam, o siso vai sumir. É mesmo? Por que ele vai sumir? Não existe vantagem em você nascer com dente siso. Alguém vai procurar, falar assim, não, só caso com fulana se tiver a falta do siso. Se nasceu com siso, eu não quero. Não é isso que rola. A gente não faz isso. Então a tendência natural é que vai continuar sendo aleatória. Algumas pessoas vão nascer com siso porque tem uma herança genética, outras pessoas vão nascer sem siso porque tem essa herança genética. Tá? Então as mutações elas vão estar sempre julgadas, entre aspas, pelo ambiente. Elas podem ser positivas, negativas ou neutras. E uma mesma mutação ela pode ser vista em diferentes regiões do planeta como positiva, neutra ou negativa. Vamos pegar o gene do cabelo ruivo. Cabelo ruivo era muito comum no norte ali, na região da Europa, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, Irlanda. Porque naquela região os invernos rigorosos faziam com que você não tivesse muita luz nesse período de inverno. E o cabelo ruivo permite a passagem de radiação ultravioleta com mais facilidade, ativando a vitamina D dessa galera, mantendo eles vivos, sem ter ossos mais fragilizados. Agora, uma pessoa de cabelo escuro, ela não vai deixar tanta luz entrar e com isso acabava que essa pessoa poderia ter uns ossos mais fragilizados, tinha mais chance de morrer e não deixar descendentes. Com isso, a gente viu que aumentou-se a população de ruivos e diminuiu a população de indivíduos com cabelo mais castanho. Agora, quando a gente pega no continente africano, foi o oposto.
Faria sentido num ambiente que tem insolação pra caramba, como aqui na América do Sul, ou como no continente africano, a gente ter uma pessoa com cabelo ruivo? Não faria sentido. Essa pessoa fica suscetível a câncer de pele. Então aqui essa mutação poderia ter sido vista como negativa. Hoje a gente tem protetor solar, então ser ruivo não faz diferença nenhuma. E a pessoa pode usar um chapéu. Agora, vejam como na nossa história a gente pode ver exemplos de mutações que, sim, em algum continente pode ser visto como positivo e outras podem ser vistas como negativas. E o que é ótimo, é isso que está gerando a diversidade da nossa espécie, tá? Agora, vamos falar sobre a recombinação gênica. O que é recombinar genes? É basicamente combinar de formas aleatórias esses genes na população. É um rearranjo, tá? Elas vão deixar a população mais diversa, mas ela não tem essa habilidade de criar novas características. Por isso que a gente chama de fator secundário. E ela é provocada basicamente por 3 grandes fatores. Pela meiose, que vai produzir células com gametas diferentes. Lembrando que numa meiose a gente forma 4 células, das quais vão ter pelo menos 2 células diferentes, porque eu posso mandar um alelo ou outro para os nossos filhos. E lembrando que eles vão se recombinar, então vai ser uma mistura do DNA que meu pai e minha mãe passou que eu vou passar para o meu filho. Além disso, durante a meiose a gente pode ter o fenômeno do crossing over, que vai misturar, né, os cromossomos homólogos, podendo criar agora 4 gametas diferentes, ainda mais diferentes. E a gente tem que lembrar que esses gametas vão ser usados na reprodução sexuada. Então, através da reprodução cruzada entre indivíduos diferentes na população, a gente vai tendo essa mistura nos genes, o que a gente vai chamar de recombinação gênica. E por fim, o último fator, esse agora que vai reduzir a variabilidade, é o fator conhecido como seleção natural, que a gente já viu lá do Darwin, ele explicou muito bem, que as características mais adaptadas vão acabar sendo prevalecentes e vão acabar sendo mais comuns na população. Aí a gente tem que entender que quanto mais forte uma seleção natural, menor vai ser essa variabilidade. A gente vai deixá-la cada vez mais homogênea. Isso não é bom a longo prazo. Mas a curto prazo pode ser bom porque vai indicar que aqueles indivíduos vão conseguir sobreviver ao ambiente. E lembrando que a seleção perpassa pela reprodução. E por isso que a recombinação está muito ligada aqui. Não adianta nada um indivíduo ter uma característica mais vantajosa se ele não se reproduzir. Porque ele não vai passar essa característica adiante. Tá? Agora, repare que seleção natural, assim como qualquer outro fenômeno ambiental, ele acaba sendo muito impactante porque é o meio atuando sobre a gente. E hoje a seleção natural ela ajuda muito nessa definição mais moderna de evolução, que seria uma mudança na frequência de genes numa população. Ou seja, a seleção ela vai mudar qual gene deve ser mais favorecido. Se não há seleção natural, a gente vê que a frequência ela tende a se manter numa população. E aí, com isso, a gente vai acabar observando, tá? Que a gente não vai ter tantas mudanças e por isso a gente não vai ver a evolução de fato. Há recombinação, mas a gente não vê uma evolução tão grande assim nessa população. Mas isso a gente vai estudar na aula 3, que vai ser a aula de genética de populações. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de seleção natural. A gente tem a seleção chamada direcional, estabilizadora e disruptiva. Essas caem muitas vezes com gráfico, por isso atenção a esses gráficos aqui, tá? Basicamente, seleção direcional é aquela que vai favorecer um fenótipo extremo. Então ela vai favorecer um tipo de característica e mais a um certo extremo. Por exemplo, a gente pode citar aí a pesca influenciando no tamanho de peixe. Imagine que peixes muito grandes ou peixes médios vão acabar ficando presos numa rede e vão ser mais facilmente predados pela espécie humana. Agora, peixes muito pequenininhos, o que vai acontecer? Eles escapam pelos espaços ali da rede e a tendência natural é que eles vão acabar sobrevivendo. O que a gente vai observar na população de peixes ali? A tendência natural é que a gente vai ter apenas peixes pequenos sobrevivendo e a média no tamanho deles vai acabar sendo aí única, tamanhos pequenos. Então, direcional, direcionou para um fenótipo extremo. Outro exemplo que a gente poderia citar é o exemplo que está aqui embaixo na OBS, que é o melanismo industrial. A gente observou essa diferença ali acontecendo durante a Revolução Industrial na Inglaterra. Antes da Revolução Industrial, você não tinha muita fuligem sendo colocada para fora nas indústrias. Então, o tronco das árvores... Aí tem 2 palpites, eu vou contar as 2 formas, tá? Basicamente, o tronco das árvores ficava com a sua cor natural, o marrom. E aí, com isso, quem é que tinha mais chance de sobreviver ali? As mariposas marrons. E aí dizem que depois, com a Revolução Industrial, nas árvores ali da periferia de Londres, muita fuligem caía, a fuligem é aquele restinho, né, da fumaça, que é esbranquiçado, acinzentado, acabava se depositando nos troncos das árvores e com isso as mariposas cinzentas é que passaram a sobreviver. Então veja que houve um direcionamento, mudou.
saiu do fenótipo marrom como favorecido e passou a favorecer o outro extremo, o fenótipo cinza. Tá? Agora, existe uma outra forma, eu acredito mais, que é essa seria a nossa resposta, mas a verdade é que faz diferença de que posição de árvore você está falando. As pessoas que contam a história dessa primeira forma, elas contam muito pensando nas árvores próximas a Londres. Mas muita gente pensa, na verdade, nas florestas em volta de Londres. Ali já tem uma distância maior, então a fuligem não chega, mas a poluição, de fato, atmosférica acontece. E aí o que aconteceu é o seguinte, a gente tem nos troncos de árvores de floresta sempre a presença de líquens, né, que vão ser aí misturas de microalgas com fungos, e eles são esbranquiçados. Então o ambiente que tem um ar muito puro, a gente vê os troncos revestidos por líquens, então o tronco fica cinzento. Então ali, pré-revolução industrial, a mariposa cinzenta seria favorecida, porque ela consegue se camuflar. Agora, com a Revolução Industrial, ali a partir do centro de Londres e para a periferia toda em volta, a gente tem uma poluição muito extrema e a poluição do ar acaba afetando a vida desses líquens, que são seres aí muito sensíveis a mudanças ambientais, que morriam e deixavam os troncos apenas marrons, na cor natural do tronco. E aí, com isso, as mariposas marrons acabariam sobrevivendo. Veja que, independente da forma que você quiser contar essa história, é uma seleção direcional. Houve uma mudança no fenótipo favorecendo um extremo. Tá? Agora, vamos lá pensar em outro exemplo de seleção. Seleção estabilizadora. Como o nome já diz, ela estabiliza. Então ela vai favorecer o mesmo fenótipo que estava sendo favorecido. O fenótipo que a gente vai chamar então de mediano, aquele que já era o esperado. Mas a gente vai ver aqui no gráfico que há uma maior seleção ainda, ou seja, a seleção fica agressivamente maior, favorecendo esse fenótipo aí intermediário. A gente pode pegar o exemplo, tá, da anemia falciforme na África. Então, a anemia falciforme é um tipo de doença genética que é favorecido aí lá na África por um motivo muito simples, a presença da malária. Aqui na América do Sul, por exemplo, qual vai ser a tendência natural? A maioria da população vai ser AA. Genótipo AA significa que só produz hemácias normais. Genótipo SS nunca é favorecido, porque o genótipo SS é ter anemia falciforme extrema, na forma mais agressiva. A pessoa morre com no máximo 10 anos de vida. Agora, o fenótipo AS, que é o intermediário, que é o heterozigoto, ele pode ser favorecido. A pessoa consegue viver normalmente, mas é muito melhor você não ter anemia falciforme do que você ter ela na sua forma mais leve. Só que no contexto do continente africano, na África Central ali, a gente vai ter aí a presença da malária. E a malária, ela é causada pelo plasmódio, um protozoário que invade hemácias, destrói as hemácias e provoca uma febre muito grande e pode levar à morte. O que foi percebido é que o plasmódio não consegue invadir hemácias falciforme. Ou seja, as pessoas que eram heterozigotas, elas não morriam por causa da malária. E aí o que acabou acontecendo? Como a malária lá é muito presente, pessoas SS morriam de anemia falciforme, pessoas AS sobreviviam porque elas conseguiam sobreviver à malária e a anemia falciforme não matava elas, e pessoas AA morriam de malária. Conclusão, a gente tinha um favorecimento aí de um fenótipo mediano, intermediário, e com isso a gente acabava tendo aí a nossa seleção estabilizadora acontecendo. A gente vê isso, por exemplo, com o peso de bebê também, tá, gente? Então, bebês nascem com um certo peso mediano e cada vez mais esse peso é favorecido. Por quê? Se a criança nasce muito levinha, ela acaba morrendo desnutrida. Se ela nasce muito pesada, ela pode morrer durante o parto. Então, a gente vê que favorece um fenótipo extremo, tá? Um fenótipo intermediário, mediano. E por fim, a disruptiva, ela é parecida com a direcional, só que ela vai para dois caminhos, por isso disrupção. Então, ela não vai favorecer um fenótipo extremo, ela vai mudar por completo, então aquele fenótipo que antes era favorecido deixa de ser favorecido e eu tenho favorecimento dos dois fenótipos extremos. Um exemplo muito comum seria o tamanho do bico das aves. Vamos pensar lá no caso dos tentilhões, lembra que eu falei? Tinham certas ilhas que tinham frutos grandes e tinham certas ilhas que os animais se alimentavam de sementes pequenininhas. Quem é que consegue viver com os dois? Seria aquela ave com um bico médio. O tentilhão de bico médio consegue comer fruto, consegue comer a semente. Mas ele é bom no que ele faz? Ele é bem adaptado a qualquer um desses dois frutos? Não. Então, de início, faz até sentido que ele sobreviva, mas à medida que a gente vai tendo uma mudança populacional, a gente tem o surgimento aí de indivíduos de bico pequeno e bico maior, o que vai acontecer? Os de bico longo vão conseguir comer bem os frutos, eles são favorecidos. E os de bico curto conseguem comer bem as sementes, são favorecidos. E aí o que a gente vê? Uma mudança aí onde há um favorecimento dos dois extremos, tá? Isso vai acabar sendo muito comum quando a gente vê grupos de populações que entram em competição interespecífica. Quando eles tentam competir muito pelo mesmo nicho, acaba que os dois fenótipos extremos são favorecidos para evitar a competição, tá bom? Bom, esses eram os tipos aí mais genéricos. A gente pode classificar várias seleções, tem várias questões sobre isso que vão falar sobre como classificar.
Estabilizadora favorece o fenótipo mediano, direcional favorece um extremo, qualquer um dos lados, e a disruptiva favorece os dois extremos. Mas existem outras formas de seleção, e aí muitas vezes não é nem seleção natural, a gente já vai partir para variações mesmo, tá? Um exemplo que está ficando muito comum no vestibular é a seleção de resistentes, que é a seleção que é feita através do uso de medicamentos, como os antibióticos, por exemplo. Quando a gente usa um antibiótico, a gente vai acabar selecionando certas bactérias, porque algumas são resistentes àquele antibiótico e elas vão sobreviver, enquanto que as não resistentes vão morrer. É muito perigoso esse tipo de seleção porque isso pode levar à formação de superbactérias. Se eu não uso o antibiótico correto, eu estou matando as não resistentes e deixando vivas apenas as resistentes. E se eu acabar fazendo isso muitas vezes, qual é o tipo de bactéria que eu estou mantendo no mundo? Aquela que já não vai conseguir ser tratada por antibióticos. Acaba que, se a gente fizer um tratamento curto, eu também favoreço isso. Porque se eu faço um tratamento que tem 3 dias, mas na verdade era para tomar por 10 dias, eu não mato nem todas as não resistentes. Mas dá tempo para aquelas que não são resistentes se reproduzirem com as bactérias resistentes e passarem a também ser resistentes a esse tipo de antibiótico. Então, por isso, a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá, com o uso desses medicamentos, porque eu estou sempre selecionando. Porque se eu tenho um medicamento que não funciona para todos, eu vou deixar ali vivo aquele que é resistente àquele medicamento. Então é por isso que hoje, antes de tomar um antibiótico, o ideal é que a gente faça um antibiograma, que é um experimento no qual você vai colocar, cultivar a bactéria e você vai ver qual antibiótico de fato age com certeza contra aquelas bactérias que estão no seu corpo. Isso é o que deveria acontecer. Muito cuidado, porque tem muita gente que fala que seleção de resistente é um tipo de seleção artificial. E aí vamos para o artificial. Seleção artificial é a seleção feita por humanos, mas é com o desejo humano. Tá? A seleção de resistente a gente acaba fazendo com o uso de medicamentos, mas é uma coisa acidental. A gente não quer fazer isso. Então não podemos chamar a seleção resistente de seleção artificial. Tá? Agora, a seleção artificial, qual seria então um exemplo disso? A gente pode pegar a raça de cachorro. A gente propositalmente reproduz certos cães apenas dentro da raça para que eles mantenham aquela característica. Então, se eu quero um Golden filhote, o que eu vou fazer? Eu vou fazer reprodução aleatória na população? Qualquer vira-lata, qualquer outra raça? Não. Eu vou pegar 2 Goldens e vou ter filhos ali entre eles para que eu possa depois adotar esse bichinho, filhotinho de Golden. Qual é o problema, tá, das raças? O problema é que eu estou mantendo características que o humano deseja, pode ser, por exemplo, quão fofinho ele é, mas ao mesmo tempo eu também estou mantendo características que são problemáticas àquele grupo. Por isso que os vira-latas têm um tempo de vida muito maior do que esses animais de raça, porque eles vão acabar tendo uma seleção natural acontecendo e essas características aí indesejáveis vão acabar desaparecendo naturalmente na população, tá bom? Então cuidado, seleção artificial é seleção proposital feita por humanos. E a seleção sexual é uma seleção que ela é feita quando não há vantagem adaptativa, mas há uma vantagem reprodutiva. Então pensa no pavão. O pavão tem aquelas penas super bonitas, né? Atrativas pra caramba. Agora, imagina o pavão correndo com aquelas penas todas. Horrível, né? Como preso, ele é péssimo. Mas por que foi selecionado? Por que o pavão tem aquelas penas tão vistosas? Porque aquilo ajudou no processo reprodutivo. Ou seja, foi valorizado porque o indivíduo que faz, ele vai se reproduzir mais. Porque o pavão mais bonito se reproduzia mais do que os outros pavões mais feiozinhos, e com isso ele acabava tendo mais filhos, deixando mais descendentes igual a ele. Um outro exemplo é a prática de canibalismo sexual nas viúvas negras. Muita gente fala, ué, por que no caso de viúva negra o macho voluntariamente deixaria ser comido pela fêmea? Porque ele vai deixar mais filhos. Então esse tipo de comportamento foi selecionado sexualmente. Houve mais filhos, logo a tendência natural que os filhos façam exatamente a mesma coisa que os pais. Tá? Muito curioso como essa seleção acaba se aplicando aí ainda fortemente na população. E, por fim, para a gente fechar a nossa aula de número 2, eu quero falar sobre as consequências, tá, da seleção natural. Ou seja, formas que a gente pode ver a seleção natural agindo diretamente. A primeira é a camuflagem. A camuflagem é quando a gente tem um ser vivo imitando, entre aspas, o ambiente. Ele não imita, ou seja, ele não se transforma. Tá? O camaleão, inclusive, não é um exemplo de camuflagem. O melhor exemplo é o bicho-pau. Ou a gente pode citar o louva-a-Deus, que é verde, ou o grilo, o gafanhoto, que também são verdes. Aqueles que nascerem, por acaso, da cor do ambiente deles, e melhor, se for da textura do ambiente deles, eles acabam não sendo vistos por predadores e naturalmente vão ter uma certeza maior de que vão sobreviver. Lembra que eu falei que gafanhoto pode ter 2 cores, né? O rosa e o verde. O rosa ele fica muito exposto, então ele tende a morrer por um predador, enquanto que o verde fica escondido, ele tende a sobreviver. Então veja que é uma consequência da seleção natural.
Por que ele ficou escondido? Ele tende a sobreviver e a gente vai ver mais deles presentes na população. O bicho-pau, inclusive, é um dos melhores assim, camuflados. A gente dificilmente consegue ver eles na natureza, porque eles ficam muito parecidos aí com um galho qualquer. Outro que a gente pode acabar confundindo, tem que ter muito cuidado, é o mimetismo. O mimetismo é quando um ser vivo, aspas de novo, imita outro. Novamente, isso acontece aleatoriamente. Então, isso aconteceu, por exemplo, com a coral e com a falsa coral. A coral é uma espécie de serpente que é peçonhenta, perigosíssima. Agora, aleatoriamente, tem uma outra espécie que ganhou o nome de falsa coral, nasceu com um padrão de cores muito parecido com a coral. E o que aconteceu? Ela sobreviveu, ela teve muitas vantagens por isso. Por quê? As espécies que vivem no entorno da cobra coral, elas já sabem que é um tipo de cobra perigoso. Então é um tipo de animal que os outros animais não chegam perto. Ela é perigosa. Agora, a falsa coral, ela não apresenta nenhum perigo. Mas como ela é parecida com a coral, os animais confundem ela e por isso vão acabar evitando consumir essa cobra. Esse tipo de mimetismo, onde a gente viu a falsa coral, aspas, imitando a coral, a gente vai chamar de mimetismo batesiano, que é quando uma espécie não perigosa acaba sendo muito similar a uma espécie que é perigosa, tá? Lembrando que aqui o perigo pode ser uma das situações, outra situação poderia ser a impalatabilidade. Tem animais, gente, que a gente pensa que é só humano que tem gosto, paladar, né? Mas os animais também têm escolhas, né? Então, quando a carne de um animal é muito ruim, o animal muitas vezes escolhe não comer. Isso é o caso, por exemplo, de algumas borboletas, como é a borboleta monarca. A carne dela é horrível. E aí o que aconteceu? Ela não é comida. E depois veio uma outra borboleta, chamada vice-rei, que é muito parecida com a monarca e que também tem uma carne muito ruim. E elas fazem um mimetismo que a gente vai chamar de milleriano, na qual as duas têm um problema, as duas são impalatáveis, mas isso é bom porque uma reforça a outra, ou seja, toda vez que um animal encontra uma dessas borboletas, ele não vai querer comer, porque sabe que a carne é ruim, tá? Então acaba que esse reforçador faz com que as duas espécies sejam menos predadas. Tem que ter um cuidado com o mimetismo batesiano, porque a falsa coral ela nunca pode ter uma população maior do que a coral. Porque se isso acontecer, a gente vai acabar tendo que os animais vão acabar percebendo isso e vão começar a se alimentar. A gente tem que pensar que os animais são meio burrinhos, né? Eles não são humanos. Então, como é que eles descobrem se o animal é perigoso ou se a carne é ruim? Eles testam. Então, de vez em quando, eles vão... Sempre tem um que vai acabar se arriscando e vai comer. E nessa ele vai acabar aprendendo se isso é bom ou não é bom e a população como um todo acaba aprendendo. É por isso que a gente precisa ter sempre uma manutenção nas populações nesse caso, tá? E o aposematismo? O aposematismo, ou também chamado de coloração advertência, é um fenômeno que a gente observa que espécies perigosas ou impalatáveis, em geral, têm cores chamativas. Isso não é um padrão por acaso, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, um animal chamativo como essa rã aqui, que é azul muito clara, muito chamativa. Pensa bem, um gavião tá passando por ali, ele vai ver essa rã, e ele vai poder comer se ele quiser. Agora, essa rã, apesar disso, está viva. O que está acontecendo aí? Alguma coisa tem. Então hoje, a nossa espécie, várias espécies que têm mais consciência, mais cognição, elas evitam já animais coloridos. Porque a gente já entende isso é quase que inato, tá? De que uma espécie que está muito fácil de você conseguir, provavelmente é porque algum problema tem. Agora, por que existe esse padrão? Porque se a espécie é chamativa e ela tivesse uma carne boa e ela não fosse perigosa, já já ela vai desaparecer. Porque ela está muito à mostra. Então ela vai acabar sendo muito predada. Então, se a gente encontra um animal colorido, em geral, isso é um indício de que a gente está vendo aí algum tipo de perigo. Mas, mais uma vez, isso é uma consequência da seleção natural. Porque, de alguma forma, esse animal foi selecionado assim. Ele manteve essa cor. Por quê? Porque ele vai acabar podendo ser perigoso. E ele não vai morrer sempre. Porque toda vez que o animal tentar predá-lo, ele vai descobrir que ele, na verdade, era perigoso e não vale a pena. Tá bom? Bom, a aula 2 era isso. A gente fala então sobre esse contexto do neodarwinismo e como a evolução melhorou muito, né, depois dos estudos da genética, porque a gente teve gás para estudar mais e entender melhor essa ideia da mudança, tá? E a gente parte já já para a aula 3, na qual a gente vai ver um pouquinho da genética de populações, entender como as frequências genéticas vão mudar ao longo de uma população e quem fez esses estudos, que foram dois grandes cientistas chamados de Hart e Weinberg, tá bom? Mas a gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima. Então até a próxima, um grande abraço e valeu!